Um oferecimento OAB, Machado Connect, IG Produtor e Marketing, Empreenda Revista. Iniciando hoje o Código da Experiência aqui no Congresso de Inovação e Gestão da OAB de Goiás e nada menos que começar de uma forma muito especial com uma pessoa um convidado super especial, Denis Nakamura, que dispensa apresentações, mas eu vou pedir ele para dizer para vocês quem é Denis Nakamura. Denis, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando experiência, que eu tenho certeza que tem muita coisa para compartilhar, mas deixa o pessoal te conhecer. Quem é esse japa? Boa, obrigado, uma honra estar aqui junto com você, obrigado pelo convite, né, estar aqui junto com o pessoal da OAB também, mas indo bem direto, então, muito prazer, você que está assistindo aqui, eu sou o Denis Nakamura, sou cristão, sou engenheiro. Legal. Sou engenheiro, meio contador, meio administrador, enfim, só fiz pela metade. Mas acho que o que mais interessa para a gente aqui na nossa conversa é que eu entrei de cabeça aí na parte de inovação, por causa da minha esposa. Ah! Ela que me arrumou emprego nessa área. Mulheres. Aí eu fui ser um dos gestores da Rocket Internet. Rocket Internet é dona de dona de empresas como Groupon, EasyTaxi, Dafit, Tricai, Canui, Mobile, uma porção de empresas aí. Já vale alguns bilhões de euros. E aí lá eu acabei me destacando, né? Entrei já como diretor, enfim, de operações e serviços, acabei me destacando. E aí eu fui puxado para ser um dos sócios gestores do iFood, né? Então, no iFood é onde realmente apareceu um pouco do nosso trabalho. Eu entrei para ajudar no comercial, mas aí depois eu fui agregando alguns departamentos, né, que não estavam lá tão eficientes quanto o comercial, que realmente a gente acelerou o negócio. E aí depois eu fui sair do iFood, depois se quiser a gente fala sobre isso. Então fui um dos sócios gestores do iFood aí, mas eu fui saído. E 2017, né, que aconteceu isso, para cá, eu criei uma holding, a gente tem 50 e muitas empresas aí diferentes. Tem banco, tem genética, genoma, tem empresa com a NASA, enfim, e acho que é isso. Pouca coisa, pouca experiência, mas olhando para ele, gente, não sei se vocês ficaram com uma curiosidade, porque assim, ó, ele trocou o blazer por um kimono e são mensagens, e num momento tão singular eu achei inovador e eu achei bem interessante. Isso quer dizer alguma coisa, Denis? Conta isso pra gente. Sem dúvida, a gente tem que ser intencional, né? Sim. Mas, quem lê o livro Estratégias do Oceano Azul, é basicamente isso, né? Claro que isso voltado para a imagem, porque um dos grandes erros que eu cometi lá na época de iFood, de Rocket Internet, foi ser aquele nerd que ficava trabalhando, né, numa salinha fechada, recebia o cheque e a pizza por baixo da porta. Então ninguém nunca sabia o que eu fazia, apesar dos resultados. Então, quando eu fui saído do iFood, cara, ninguém conhecia o Denis. Então, de lá para cá eu fui encontrando o meu nicho e aí eu preciso me destacar, né? A gente estava até falando de paletó, né, e tal, aqui nos bastidores. Sim. Eu tenho uns paletós um pouquinho diferentes, mas, cara, sempre que eu dou palestra são os mesmos paletós, sabe? Aí eu falei, se eu trocar um ou outro vai ser uma cor parecida e tal, de longe não dá para ver. Aí tava lá passeando no Japão, vi isso daqui, falei, olha, minha cara, né? Então vamos trocar o jeitão do paletó do Denis, então. Inovador, disruptivo e mostrando que dá para ser diferente, né? Porque no máximo, no mínimo, a galera que está assistindo aqui vai lembrar aquele japonês com roupa esquisita. Exatamente. Mas não vai esquecer de mim. Exato. Eu falo que se são mensagens que a gente passa, então deixa eu passar uma mensagem antes de eu chegar, deixa ir acontecendo, deixa a pessoa ir se abrindo. Eu pinto cabelo de rosa já faz um tempo. Começou por um desafio da minha filha, mas depois, quando eu comecei a ver as pessoas, senhorinhas, quando eu fui para Londres, senhorinhas de cabelo verde, eu vi um senhor calvo, sabe, tipo Bozo, com cabelo enorme, amarelo, não é loiro, amarelo. Falei, gente, o que passa na cabeça dessa pessoa? Você já pensa que a pessoa é disruptiva. E quando eu coloquei o rosa, isso aconteceu. As pessoas falam assim, eu acho que você tem umas ideias fora da caixa. Eu falei, na minha
cara, nunca mais tirei. Né? É isso. Exato, representa o que a gente pensa, o que a gente faz, né? Perfeito, é isso. Então, cara, o primeiro recado, acho que no podcast é esse, sabe? A gente não pode se esconder e tem que ser intencional, né? Boa, boa. E assim, como que você mostra? Porque não. Sabe que você falou esse negócio de ficar escondido? E aí eu vou trazer, porque vocês me perdoam, entendam a minha intenção, tá? Mas aqui na Bíblia está escrito que uma mão não pode saber o que a outra faz. E eu já, por um tempo, eu levei isso a sério. Acho que você levou a sério também, né? Sim. Só que a gente precisa mostrar, porque senão, como é que ela vai saber qual a força que está dando equilíbrio para essa situação, né? Assim, é que lá refere a algumas coisas bem específicas, mas realmente, na Bíblia, na igreja, no geral, a gente aprende muito a ser humilde. Mas humilde não é ser pior do que os outros. Lá tá falando. Agora eu não lembro a passagem, mas fala. Cada um tem que se colocar no seu lugar. Nem Legal. acima e nem abaixo. A gente acostuma se colocar muito abaixo, né? Então a gente tem que trabalhar e mostrar o que fez. Aí tem gente que trabalha e mostra muito mais do que fez. Aí também é um problema. Mas... Exato. Talvez seja para encontrar o equilíbrio. Olha aí, a gente significando, então a minha ressignificando o significado. Sem dúvida. Ô, Denis, você falou uma coisa aí no começo e que eu achei bastante interessante, e a gente vinha conversando, que assim, ó, você entrou no iFood, veio para o marketing e aí depois começou a vender, começou a posicionar, e na hora que a gente estava conversando, a gente foi fazer uma visita antes de chegar aqui. Sim. E eu achei muito legal, você falou assim, olha, a gente vendeu, e aí depois percebeu que estava tendo problema aqui atrás, né? Aqui na operação. E eu percebo muito isso agora trazendo aqui para o mundo jurídico, né? Então, nós estamos numa onda muito grande, principalmente a advocacia. Perfeito. Marketing, vender, porque a advocacia vender, vem ganhar 1 milhão, não sei o quê e tal. Assim, uma busca insana. E eu me preocupo muito, porque não é só sobre vender. Porque quem vende tem que entregar. E eu falo que a advocacia ela tem uma diferença que a gente não é como você vai lá, comprou o kimono e foi embora. O advogado, ele casa no mínimo por 3 anos com o cliente. Ele vai ficar nesse namoro ali com ele vai ter que conversar, vai ter que dar atenção, tem que entender a experiência, tem que aplicar a melhor técnica, porque a gente é contratado para ganhar e para conseguir o melhor resultado. Então, é um trabalho que, depois da venda, sabe, é aí que a dor começa. E me preocupa muito isso de ficar vendendo e às vezes eu não vejo. As pessoas falam assim, se depois eu resolvo. Conta um pouco sobre essa experiência para trazer isso, sabe, de, gente, cuidado. A gente precisa investir, né? Precisamos vender, porque também não existe operação sem venda, mas também não existe venda sem operação, né? Perfeito, perfeito. Cara, isso daqui, ó, errar todo mundo vai errar, a gente vai sempre continuar tendo problemas, tá? Isso pode ter certeza. Isso é bom, isso é bom. Mas aí é igual como o pessoal fala quando a gente vai escolher um país para morar, a gente tem que escolher o problema que a gente aceita, né? Os problemas que a gente aceita. Então, os que a gente não aceita, a gente tem que arrumar. E aí no iFood, por exemplo, cara, ó, o que eu fazia? Terceirizar os problemas, aí eu já falo sobre, mas terceirizar para outras pessoas, outras empresas. Legal. Ou automatizar. Então, pô, a gente falando de advocacia aqui, ó, se um de vocês que estiver assistindo aí ainda estiver pagando estagiário, ou pior ainda, você mesmo, tirando todo mês certidão negativa, eu vou aí te pegar. Ó. Porque tá louco ficar com coisas tão banais, a gente ficar perdendo tempo. Legal. Né? Então, pô, tem muita coisa que a gente vê, a gente bate o olho. Se a gente não participa, né, de eventos como esse, né, se a gente não conhece pessoas inovadoras como ela, mas tô falando sério, a gente às vezes não tem ideia do que a gente consegue fazer, do que a gente consegue automatizar. Então, cara, primeiro tirar a bunda da cadeira e começar a participar mesmo, se envolver mais, para ver o que tem no mercado, e aí sim começar a automatizar. E aí quando eu falo depois a outra parte, né, que eu falei de terceirizar, não é se esquivar do problema não. Sim. É terceirizar mesmo, porque nem tudo dá pra gente resolver. Então eu gosto muito do ensinamento lá, ficou famoso, né, do Dwight Eisenhower lá,
o antigo presidente dos Estados Unidos, lá faz tempo já, ele criou lá a matriz de Eisenhower, depois procura lá, mas Uhum. aquilo que separa lá o que é importante, o que é urgente, o que não é importante, o não é urgente, enfim. Mas essa matriz é bem bacana, quem está vendo aí aprende sobre ela. Mas aí eu vejo isso para saber o que o Denis precisa resolver e o que o Denis não precisa resolver. Pode ser meu sócio, pode ser meu secretário, pode ser um terceirizado. Então, no iFood, uma das coisas que a gente fazia, o grande problema do iFood era, eu arrumei o comercial, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente arrumou o comercial, cara, começou a entrar muito restaurante novo no iFood. Tipo, 10 vezes mais, em 5 meses, a gente fez a entrar 10 vezes mais restaurante no iFood. E aí, do outro lado, tinha a galera da operação que tinha que ficar colocando o cardápio desses restaurantes na plataforma do iFood. Uhum. Então tinha que pegar foto, colocar o preço, descrição do prato, etc e tal. Dá trabalho, é um por um. Datilografando, né? Datilografando Isso conta a idade, hein? digitando. Mas, cara, trabalho fácil, porém bem operacional, bem trabalhoso mesmo. Uhum. Cara, eu peguei um amigo meu, o Thiago, lá, um grande abraço pro Thiago também, ajudou bastante. Comecei a pagar para a empresa dele, acho que era R$ 20 por cardápio que a galera dele colocava na nossa plataforma. Então a gente criou login, senha, etc e tal, para uma empresa terceirizada, que ele primeiro dividiu lá umas 3 pessoas para fazer isso para mim, a demanda foi aumentando, ele foi colocando, sei lá, acho que até 10 pessoas. Então, porque aí a minha equipe que estava junto comigo ficava livre para resolver outras coisas que eles não conseguiriam fazer, né? A terceirizada não conseguiria fazer. Então, Nossa. por isso que eu falo de terceirizar. O que eu posso terceirizar para alguém, para alguma empresa? Isso ajuda muito. Eu acho que você acabou de destruir os sonhos daquela pessoa que fala assim: eu faço tudo. Aqui sou eu e mais eu, porque eu sei fazer. Daí, coitado, acabou de. Tadinho, vai deprimido agora. Mas isso é legal porque a gente. Primeiro, nós somos. Eu me lembro a primeira vez que eu tive que escrever na redação do vestibular, era para falar sobre O Homem Não É uma Ilha. Nossa, minha cabeça explodiu, porque eu falei. Cara, dá para significar isso de tantas formas. E quando você foi falando, eu fui pensando isso. Por que eu tenho que fazer só? Sim. E às vezes a gente e não precisa fazer tudo. Trazer pessoas que podem fazer coisas simples. E quando você falou sobre automação, me lembrou de um colega, quando eu vim apresentar esse universo da inovação, tecnologia. Ele falou assim, não, eu queria mesmo, sabe o que era, Raif? De um sistema que pudesse escanear assim, todas as minhas peças e colocá-las de forma... Porque assim, eu tenho coisa muito boa escrita. Eu falei, então... Ele falou assim, será que o pessoal, eles conseguem fazer isso? Eu falei, e se eu te falar que já tem? Ele, não. Eu falei, pois tá sonhando. Você está sonhando algo que já foi. Sim. Então, gente, eu acho que já pode ir embora. Vocês viram assim, ó. Vai visitar para ver o que já tem, para parar de inventar e busque, não traga outras pessoas para fazer e deixe o seu melhor. Eu falo. Total. Eu falo que o pessoal fica falando da inteligência artificial e fala assim, a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Você acha que vai acabar com a advocacia? Antes de falar a minha opinião, o que você acha? Pode ser sincero. Não, pode ser sincero. Não vai acabar com a advocacia, né? Mas acho que a inteligência artificial... O advogado com inteligência artificial vai dominar a advocacia. Legal, legal. Essa é a resposta mais bonita do que a minha. Que a minha fala assim... Diga. Vai acabar com a advocacia medíocre. Por quê? Isso não é advocacia. Porque eu amo tanto a advocacia. Eu acho assim, eu particularmente gosto muito e acho que é uma função muito importante você ser tradutor da dor do outro para poder levar e construir soluções. Falo, antes de levar para o juiz, ainda tem um espaço para a gente para construir soluções. Isso é tão bonito para ser Ctrl-C, Ctrl-V, para ficar preocupado com a IA que vai me substituir. Não vai me substituir. Mas você viu os negócios que a gente estava falando na casa do Zé agora? Cara, aquilo lá é total trabalho de advogados, né? Sim. Talvez até principalmente tributaristas, apesar de serem uns tributos diferentes. Mas, cara, olha o nível de negócio que a gente estava gerando naquela sala dele, sabe?
Sim, sim. E pensando de forma sistêmica, eu falo muito sobre isso, pensar de forma sistêmica, não é só no seu quadrado, e eu acredito que não tem concorrência, todo mundo se complementa, né? Sim. No meu TED, no meu TEDx lá, eu falei que a inovação nos une, Olha sabe? só. Então, realmente, essas tecnologias todas que vêm são só formas diferentes de fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de trabalho, né? No caso, advogados meio que gerir regras sociais, digamos assim, bem resumidamente. É, e aí lá eu dou exemplo de cozinhar, né? iFood, cozinhar, fogo e tal, forno, air fryer, que agora é indispensável na casa de todo Nossa, mundo, um negócio maravilhoso. Mas tô comentando isso porque quem pensa, pegando o que você falou agora 2 minutos atrás, quem pensa em ficar sozinho nunca vai crescer. Geralmente, quando eu tenho oportunidade, eu falo da minha escada da prosperidade. Tá? Então, quando alguém vai fazer sozinho e se dedica muito e tal, cara, ele até enriquece, mas ele não chega assim a alguns milhões, digamos assim. Aí depois, para você dar o próximo passo, aí você tem que realmente começar a delegar e gerenciar, né? Gerir. Beleza. E você continua no controle, mas agora sobre o trabalho de outras pessoas, os processos em outras pessoas. Mas aí nisso você chega em alguns poucos milhões, dezenas de milhões por ano, talvez. Mas para crescer mais ainda, você tem que se multiplicar, que aí é a cultura da empresa. legal. Então você começa a criar mini hives aí Sim. para elas começarem a gerenciar e você começa a coordenar todo mundo e principalmente criar novos produtos, novas estratégias, etc e tal. E aí se você quer chegar na casa dos bilhões, talvez não tenha muito a ver conosco aqui, aí ou você vira um dos top do mercado, que é difícil, a gente sabe que é difícil, Uhum. ou você começa a trabalhar em ecossistema. E aí começa a atender o seu cliente de formas diferentes, né? Olha só a grande dica, gente. Então, só contribuindo com o que você falou, realmente, sozinho a gente consegue ir até parte do caminho, né? Uhum. E junto vai mais longe. Mas, e Denis, a gente já está partindo para o fim, porque ainda tem uma palestra ali, gente, tem coisa boa ali ainda para acontecer, muita experiência para poder compartilhar. E vou trazer de novo para o iFood e fazer uma comparação agora, porque o escritório de advocacia, muitas vezes o advogado fica assim, mas é uma empresa tradicional, não dá para fazer. Tudo que foi feito, que cresceu, que expandiu, ele um dia caiu nessa ideia também de que, será que dá? E quando a gente estava conversando sobre temáticas aqui desse podcast, a gente falando sobre sonho, né? Existe parece que não, mas existe uma distância muito grande entre sonhar e realizar. E tudo que é grande, um dia foi um sonho e um dia foi algo realizável, que se realizou, que se concretizou. Quando eu falo do iFood, aí trazendo essa ideia aqui, ó, eu falo do iFood, é aplicativo, é isso, aquilo, já nasceu para crescer. Tá, qualquer coisa, eu acredito que qualquer coisa nasceu para crescer, independente se seja a advocacia e seja uma empresa tradicional. O que você acha disso? Sua visão e esse comparativo que você traz, e como foi que você pensou e falou assim, pô, cheguei na empresa, a empresa não está bem, como foi olhar para isso e dar esse salto, essa alavancagem, participar disso? Boa. Então vamos lá, por partes. Sim, tudo dá para escalar, só que depende do que significa escalar para você. Né? Legal. Então, escalar fazendo mais do mesmo? Nem tudo. Se eu tiver uma oficina mecânica, eu tenho limite de quantos carros cabem lá, por exemplo. Quantos mecânicos eu consigo contratar. Mas se for para fazer um pouquinho diferente, então pronto. Em vez de ter uma só, eu vou ter 10. Se for para fazer um pouquinho diferente, que nem acho que chama Chips, propaganda gratuita aqui, ó, Chips Away. Eu vou não só ter a minha, enfim, ou mais umas 3, mas eu vou franquear o negócio. Mas você vê que já começa a ficar diferente o modelo de negócio. Né? Uhum. E aí, voltando para o iFood, por isso, o iFood foi uma negociação engraçada, agora, né, com o Felipe, com o fundador do iFood,
porque primeira vez que eu fui lá, nossa, eu dei risada, tipo, da proposta que ele fez. Falei, quando você quiser que eu venha para cá, você me fala de verdade. Olha só. Aí eu saí, voltei. Aí ele falou, não, então, ó, foi 3 vezes. Aí na próxima ele falou, não, então eu juntei 2 vagas aqui para pagar você, né? Eu falei, mais ou menos, né? Mas se você me der uma porcentagem, aí eu venho. Aí na terceira vez, eu falei, não, beleza, Denis, então você vai, acho que juntou 3 vagas para me contratar e mais uma porcentagem. Ele também é insistente, né? Não gostou, falou assim, eu quero, não desistiu. Olha só como que é interessante, né? Foi uns meses falando assim. Mas, então, quando eu fui pro iFood, cara, eu topei o desafio, por quê? Porque eu não sabia fazer o que ele queria que eu fosse comercial, eu não sabia fazer comercial, Olha só. mas eu sei que é muito importante. Desde faz tempo eu sei que é muito importante para qualquer pessoa ser boa de comercial e boa de marketing. Eu não era bom em nenhum dos dois, então eu queria aprender um dos dois. Aí eu falei, eu venho para aprender, mas independente de eu aprender ou não, eu garanto que a gente vai bater as metas que você tem. Foi isso que eu falei para ele. Aí ele falou, então vamos. Aí eu entrei, mas eu tô contando isso porque eu entrei direto já para fazer/aprender o comercial. Então, com dedicação, oração também, esforço, eu cheguei e comecei realmente a empurrar para a gente crescer rápido, sabe, o iFood. E isso tudo resume do porquê que eu tinha pedido porcentagem lá atrás. Eu sabia que eu conseguiria ajudar a empresa a crescer, sabe? Olha só. Então, Ter essa segurança em você. Você falou uma coisa também de assim, ó, de olhar e de olhar para dentro da empresa e ver, falar assim, olha, quando a gente compara isso com o escritório, porque às vezes as pessoas ficam olhando ali e falam assim, é isso. E você não se conformou com é isso, né? Você falou assim, é isso, mas pode ter mais. Que para mim isso é muito do start da eureka da inovação, né? Porque eu digo que inovar não é só criar o iPhone, mas são essas coisas que acontecem, mas e só acontece você olhando e dando a oportunidade de ter algo diferente, né? sim, então, até eu estava falando pro Zé lá, a minha filha, né, a Giovana, ela tem 3 aninhos, mas na escola ela já aprende o método Kaizen, Olha só. japonês, até tá aqui, ó, representado aqui. Kaizen, e ela aprende 5S, é sério, tá lá colado na parede, assim, da salinha dela. Gente, Mas eu tô falando isso porque, beleza, a gente pode criar o iPhone, o meu tá carregando lá, a gente pode criar o iPhone e tal, revolucionar o mercado, beleza, mas quantos Steve Jobs existem por aí? Quantas Apples com dinheiro suficiente para criar o iPhone existem por aí? É mínimo. Então, pô, se a gente fizer o que você está comentando, né? Não disruptar o mercado, né? Explodir o mercado e construir um novo. Mas a gente realmente trabalhar na inovação incremental, né? Que é o Kaizen. Kaizen, depois procura aí. É aquele negócio tá famoso, né? Melhorar 1% ao dia e tal, e aí no final do ano você melhorou acho que 40 vezes, acho que é 40 vezes. legal. Então, isso aí é muito importante, porque é isso que eu fazia no iFood. Eu ficava lá com a galerinha grande, né, enfim, mas eu ficava passeando pelas equipes, vendo o que tá de ruim aqui, melhor isso daqui, o que tá de ruim ali, melhor isso daqui. No comercial, eu lembro da Grazi, enfim, uma grande vendedora lá, ela chegou e me reclamou, Denis, quando eu falo tal coisa, o cliente ele desiste, né, de mim. Aí eu revisitei alguns cursos de negociação que eu tinha feito. No dia seguinte eu vim com uma estratégia para ela. Eu cheguei e falei, quando chegar nesse momento da conversa, fala assim, assim, assado. Ela testou, aí ela, Denis, deu certo. Eu falei, beleza, então testa o resto do dia. Ela testou o resto do dia, nossa, melhorou bastante. Então beleza, então amanhã você ensina todo mundo. Então, cara, Olha só. é uma coisinha que você vai melhorando dia a dia, que realmente, e por acaso, primeiro ano de iFood meu lá, o iFood cresceu 37 vezes, quase Kaizen, quase 40 vezes. Olha só. Olha só que número, que número. Denis, qual a mensagem final? O que você deixa de mensagem, de experiência ou de provocação para quem está nos ouvindo? Cara, acho que vai ser a mesma mensagem aqui que a gente deixou lá pros mentorados do Zé lá. Pessoal, a gente
todos nós, a gente tem um longo caminho para trilhar, sabe, profissional, seja na carreira, seja empreendendo, né, como empresário e tal, mas a gente não pode estar sozinho. E aí sozinho, não só estou comentando dos colegas, mas também de mentor. Uhum. Isso me ajudou muito. Não vou contar a história toda, mas ó, só para vocês terem a ideia, uma, né, das minhas empresas, lá das 50 empresas lá, uma das empresas vale aí agora 100 milhões de reais, pouco mais, por causa da bronca que eu levei de um mentor, né? Então, Olha só. uma bronca só, né? Enfim, peguei, né, a mentoria dele por muito tempo, mas uma bronca gerou uma empresa de 100 milhões. Então, é importantíssimo a gente ter mentores para que eles economizem nosso tempo, economizem nosso dinheiro e façam a gente chegar mais rápido, enfim, às vezes, como é o meu caso aqui, às vezes chegar mais rápido em lugares que eu nem imaginava que eu chegaria. Legal. Mas talvez ele soubesse, sabe? Eu falo que eu gosto de pensar no mentor assim, que é alguém que enxergou mais longe que eu, então eu me junto a ele para enxergar através dos olhos deles. Perfeito. Uma forma fantástica de diminuir caminho, diminuir estresse, sofrimento, economizar e ganhar mais e crescer junto, né? Perfeito. Se precisar contratar, pagar, cara, contrata, paga, que o retorno geralmente vem. Depende mais do mentorado, né, do que do mentor. Porque você falou isso lá, falou assim, olha, tá, você pode contratar o melhor mentor, mas assim, se você não fizer nada, ele não vai fazer por você, ele vai te direcionar, mas não vai fazer. Sim. É importante sobre isso. Sim, no nosso clube de negócios lá, a gente cobra caro, enfim, o retorno vem rápido, financeiro, mas eu falo que a gente precisa realmente de dedicação e que a pessoa esteja lá. Então, a gente já teve que tirar alguns mentorados, né, enfim, de lá, porque estavam meio com o corpo mole, sabe? Aham, isso é legal. Gente, é isso. Nós vamos correr ali, porque tem muito mais coisas para acontecer. Vão acompanhando, curta, compartilhe, vai seguindo a gente, porque tem muita experiência para poder compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que todo dia vai ter algo que vai te dar um insight. Então, acompanhe a gente.